Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de noções de informática aqui no Sou Concurseiro. Eu vou passar, sou o professor Gastone e vamos continuar aqui com mais 20 minutinhos de prática do Microsoft Excel. Vamos lá! Vamos praticar aqui a guia fórmulas, beleza galera? Então olha só, quando você vai trabalhar com fórmulas no Excel, você pode utilizar muitas das opções que aparecem aqui nessa guia fórmulas, beleza? Olha só. Vamos só detalhar os itens que são utilizados aqui, que podem aparecer na sua prova, tá? Porque quando a gente trabalha com fórmulas, basicamente é muito mais fácil você trabalhar com as fórmulas, digitando as fórmulas aqui nas células, como por exemplo, igual, 1, mais 2, mais uma referência, por exemplo, B1, mais uma função soma, somando 1, ponto e vírgula, 2, daqui a pouco a gente vai ver essas partes das funções. É muito mais fácil a gente trabalhar dessa forma do que utilizar as opções que aparecem aqui na guia de fórmulas. Mas vamos aprender os detalhezinhos que possuem aqui, que pode cair alguma coisa na sua prova, né? Então, olha só, esse botão aqui, inserir função, é específico quando você vai trabalhar com funções em alguma célula. Por exemplo, vou colocar nessa célula uma determinada função. Eu vou inserir uma função e eu quero, por exemplo, usar a função soma. Ok. Então, ele vai te abrir uma janelinha como se fosse tipo um auxiliar, né? Passo a passo para você colocar as informações da função soma. Por exemplo, eu quero somar o número 1 com o número 2 com um valor que esteja na célula, por exemplo, na célula, vamos colocar esta célula aqui. Beleza? Vou fechar aqui e clicar em OK. Então, olha só, ele montou aqui nesta célula a fórmula soma, né, com a função soma, uma fórmula com a função soma, que vai ter como argumentação, né, os parâmetros, as informações que eu passo para a função. Mais tarde vamos ver esses detalhes, esses nomes técnicos que eu estou utilizando, tá bom? Então, com o número 1, com o número 2 e com a referência da célula D2. Então, ele montou essa função aí. Beleza? Essa é a ideia da inserir função. Você vai trabalhar com, você vai pesquisar uma função que você quer utilizar, né? Várias funções, temos várias funções aqui do Excel que estão agrupadas nesses itens aqui, que são as mesmas funções que aparecem aqui, ó, nessa biblioteca de funções, tá bom? Então, a ideia desse botão é inserir funções utilizando aí esse utilitário passo a passo. Praticamente, eu acho que nunca você vai utilizar isso daí, mas que tem essa opção, ela existe aí para você utilizar. Aí depois vem a biblioteca de funções, que tem a lista das funções que são utilizadas pelo Excel. Não se preocupe, essa parte de funções, os detalhes das funções que nós vamos ver, as mais utilizadas, vamos ter videoaulas específicas só para isso. Não se preocupe, eu quero só passar os detalhes dessa guia fórmula. Então, olha só, ele tem a listagem de funções que ficam aqui no grupo da autossoma, né, a função soma, média, contar números, máximo, mínimo, as que foram usadas recentemente, várias funções financeiras, funções lógicas, de texto, de data e hora. Então, aqui ele vai te listar quais são as funções que o Excel te fornece para você trabalhar nas suas fórmulas, que nem eu fiz aqui, ó, nessa fórmula bem básica aqui, ó, que eu coloquei 1 mais 2 mais B1 e coloquei uma função soma. Você pode complementar com qualquer outra função que esteja aqui. Eu posso somar tudo isso daqui, colocar no final aqui, dividir com uma média, com uma função média. Enfim, eu posso trabalhar com várias funções, tá bom? Esse gerenciador de nomes, ele é interessante para quê? Imagina que você criou uma função nesta célula aqui e você quer dar um nome para ela para você utilizar em alguma outra célula. Por exemplo, toda essa expressão aqui que deu o valor 6, eu vou dar um nome para ela. Por exemplo, eu vou definir um nome. Ó, pode clicar no gerenciador de nomes, vou até apagar esses testes que eu fiz aqui, eu vou excluir, tá? Bom, excluir, tá? Você pode inserir um nome por aqui ou simplesmente clica aqui nesse botão, definir nome. Então, nome. Vamos colocar aqui Form1, que seria Fórmula 1. Clicar em OK. Então, eu sei que essa fórmula que está aqui tem um apelido de Fórmula 1. Se eu quiser utilizar ela todinha em uma outra fórmula, em uma outra célula, por exemplo, eu vou digitar o início dela. Ó, ó, já apareceu aqui, já achou uma fórmula nomeada, né? Então, olha só, esse nome, clico nele, mais 3, por exemplo. Então, ele vai pegar toda aquela fórmula e vai somar com mais 3, que vai dar quanto? Vai dar 9, tá? Deixa eu apagar esse 3 daqui, que não tem nada a ver, tá? Então, olha só, ele pegou a fórmula nomeada Form1, que está dentro dessa célula, e somou com 3. É como se você, na verdade, você estivesse dando um nome, na verdade, um apelido para a célula, para o conteúdo daquela célula, beleza, galera?
Então, você pode usar em fórmula também, ou seja, já está colocando um nome aqui, ó, que foi numa fórmula que eu utilizei, né? Ou criar a partir de uma seleção, por exemplo. Mais tarde nós vamos ver a parte dos intervalos. O que é o intervalo? São valores sequenciais que estão em células sequenciais. Por exemplo, eu vou colocar nessa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esses valores sequenciais aqui estão em um intervalo. Eu posso dar um nome para essa seleção, para esse intervalo de valores. Por exemplo, ó, criar a partir da seleção, tá? Linha superior, não, ou pela linha ou coluna esquerda. Vamos colocar linha superior, né? Linha superior. Ele cria um nome, cria a partir da seleção, ele cria, ó, gerar automaticamente os nomes das células selecionadas, né? Então, por exemplo, ele criou aqui, vamos pegar o gerenciador de células, de fórmulas. Olha, ele nem criou nada aqui, né? Então, vamos criar a partir dessa seleção uma outra fórmula. Novo, ó, já está selecionado aqui, ó, o do B1 até o B4. Eu quero dar um nome para esse intervalo. Então, um intervalo teste, por exemplo. Ok. E ele criou para essa seleção o teste. Então, vamos fechar aqui. Fechei. E eu quero, por exemplo, utilizar essa sequência aqui numa outra função. Por exemplo, vamos pegar aqui a função soma, igual, função soma, e soma essa sequência do teste. Ó, já apareceu aqui o nomezinho para você selecionar. Seleciona e ele vai dar o valor 10. Ele somou essa sequência de valores aqui. Temos que tomar cuidado com esse gerenciador de nomes, que de vez em quando as bancas colocam uma pegadinha na prova em relação a isso, mas geralmente, quando cai esse tipo de funcionalidade de nomes, preste atenção no macete. Olha para a célula que está selecionada na planilha. Por exemplo, eu selecionei aqui. Preste atenção neste campinho aqui, ó, que aparece bem aqui nesse cantinho. Está vendo esse form aqui? Significa, essa aqui é a caixa de nome. Olha aqui, está aparecendo o nome que eu coloquei para essa célula aqui. Se eu clicar só nessa célula, não aparece nada, aparece só a referência dela, B3. Mas se eu marcar tudo isso daqui, olha só, é um nome teste. Tá? Então, se eu tiver um nome definido em um intervalo de uma seleção, né, no caso esse exemplo aqui, ou tiver um nome definido numa célula, vai aparecer aqui, tá? Para você não se confundir, por exemplo, nessa fórmula aqui, de onde é que ele está tirando esse teste aqui? Esse teste, com certeza, é um nome que foi dado para alguma célula ou alguma seleção de células, beleza, galera? Uma outra coisa interessante que eu já vi banca, como por exemplo a FGV cobrar, é essa utilização aqui, ó, das setinhas do rastrear precedentes e dependentes. Olha só como isso aqui funciona. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Pronto, apaguei. Deixa eu remover os nomes aqui também, né? Vamos excluir tudinho. Exclui, ok. Exclui, ok. Tá, excluir, ok. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar um número 1, um número 2 aqui, e eu vou criar uma fórmula bem aqui na célula B3, que vai utilizar as referências de A1 e B1. Então, olha só, eu quero somar o conteúdo do A1, o A1, mais o B1, ou seja, vai pegar 1 e somar com 2. Deu 3. Vamos supor que você esteja numa planilha muito grande e você não sabe quais são as células que estão sendo utilizadas em uma fórmula. Se eu der um duplo clique aqui, eu sei que é a célula A1 e B1. Mas se for 10, 20, 30 células e você acabar se perdendo, você pode utilizar essa funcionalidade aqui, ó. Clica onde você acha que tem a fórmula e clica aqui, ó, rastrear precedentes. Olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está me dizendo, com essas setinhas, eu interpreto da seguinte forma. Onde tem bolinha é o que está sendo utilizado. Onde tem ponta de seta é onde está a fórmula. Ou seja, esse 2 está sendo utilizado em alguma fórmula que tem aqui nessa célula B3. O 1 está sendo utilizado em alguma fórmula que tem aqui, ó, na célula B3. Então, macete. A bolinha significa eu estou sendo utilizado em uma fórmula que se encontra aqui, ó, na célula que tem essa setinha aqui. Beleza? Vou remover as setas. Agora, eu só quero saber se este dado aqui está sendo utilizado em alguma fórmula. Eu posso fazer de uma forma diferente. Eu posso clicar no rastrear dependentes, ou seja, quem depende de mim. Então, eu clico nessa célula, rastrear dependentes. Opa, ele só montou uma célula, uma setinha, dizendo o quê? Olha,
eu estou sendo utilizado aqui. Nessa setinha significa o quê? Que nesta célula aqui, na B3, existe uma fórmula. Beleza, galera? Então, essa é a ideia de você utilizar o rastrear precedentes e dependentes. Eu quero saber se esses dois valores, deixa eu remover aqui, se esses dois valores estão sendo utilizados em alguma fórmula. Rastrear dependentes. Opa, esse só mostrou do primeiro, né? Clica do segundo, então, também, rastrear dependente. Tá? Ou então, se você souber onde está a fórmula, já clica na célula e clica no rastrear precedentes. Ficou claro aí, galera? Então, remover setas. Cuidado, que a banca FGV, por exemplo, já montou questões utilizando essa funcionalidade aqui e solicitando para o concurseiro, né, para o candidato, adivinhar nas alternativas que tinham lá na questão, qual é a fórmula que está escrita aqui, que gerou esse valor 3, utilizando essas duas células. Então, você tem que aprender a utilizar o rastreamento de fórmulas, beleza? Vamos lá. Qual é a fórmula que está aqui? Você pode utilizar aqui a barra de fórmulas, ou então, clica bem aqui nesse botão, mostrar fórmulas. Ele vai mostrar as fórmulas que estão sendo utilizadas na tua planilha em todas as células. Olha que bacana, tá? Verificação de erro, se a tua fórmula tem algum erro, ele vai te identificar o erro e avaliar a fórmula. Isso aqui é uma forma de você entender o passo a passo que está sendo executado em uma determinada fórmula. Por exemplo, eu vou colocar uma fórmula bem simples aqui, igual 2 mais 2 dividido por 2 vezes 2 menos 2. Qual vai ser o resultado desta fórmula? Detalhe, você tem que começar pela operação correta. Ele me disse que deu, aliás, não deu nada, porque eu não estou mostrando a fórmula, né? Deu 2. Agora, qual foi a sequência de ações que ele fez nessa fórmula para dar esse 2? Clica aqui, avaliar a fórmula, e olha só, presta atenção que abriu uma janelinha aqui, eu vou melhorar aqui a visualização para vocês. Olha só, nessa janelinha, ele está te dando um passo a passo, né, da primeira operação que vai ser executada nessa forma. Então, ele está me dizendo que a primeira operação vai ser a divisão, avaliar. A segunda operação, a multiplicação, avaliar. Depois, ele vai fazer a soma e depois ele vai fazer a subtração. Por isso que deu esse resultado 2. Então, é uma forma de você entender, por que essa fórmula está dando esse determinado resultado? Por causa dessa ação, dessa inspeção que você está verificando aqui. Ele te dá uma ajuda para verificar como é que é o passo a passo da fórmula que você criou. Tá bom? Janela de inspeção é justamente para você verificar fórmulas que você possa estar acompanhando, né? Eu quero adicionar uma inspeção nesta célula que tem uma fórmula. Então, ele vai ficar avaliando aqui, né, a fórmula que está sendo controlada nesta célula. Ele está simplesmente inspecionando. Senhores, eu confesso para vocês que eu nunca vi uma questão de janela de inspeção na minha vida. Mas vai que caia este desenho deste botão na tua prova. Tu tem que saber que isso aqui é o botão da janela de inspeção. Beleza, galera? Opções de cálculo. Isso aqui é outra opção que eu nunca vi sendo cobrada em prova, mas pode cair algo do tipo: é possível retirar o cálculo automático da planilha? Sim. O que é o cálculo automático? Presta atenção aqui, eu não tenho essa fórmula que eu acabei de criar, deixa eu apagar essa daqui. Se eu colocar um 2 aqui, automaticamente, Enter, ele já calcula a fórmula automaticamente. Se eu colocar um 5 aqui, Enter, ele já calcula a fórmula automaticamente. Eu posso desativar o cálculo automático. Para que eu vou fazer isso? Não sei, eu nunca utilizei isso na minha vida, mas vai que você precise, né? Então, se eu desativar aqui o cálculo, quando eu colocar um 6 aqui, Enter, ele não calculou a fórmula automaticamente. Quando que ele vai calcular? Se você utilizar este botão, ou calcular agora, né, ou calcular a planilha, tá? Lembrando, esses dois botões só vão ser utilizados se o cálculo automático estiver desativado. Então, vou clicar aqui, calcular agora. Agora ele fez o cálculo certo. Vou colocar um 3 aqui. Não calculou. Vou calcular a planilha. Ele fez o 9. Ele pega o cálculo de toda a planilha. Então, olha só. Eu nunca utilizei isso na minha vida. Vou deixar aqui a opção mesmo de cálculo automático, que é o que todo mundo vai utilizar, tá bom? Então, olha só, essa guia fórmulas, ela é interessante você estudar para você saber quais são as opções que existem aqui nessa guia. Na prática, eu nunca usei essa guia aqui, fora nessa situação aqui do rastrear precedentes e dependentes, que isso aqui já caiu em prova.
toma cuidado com isso, tá bom, galera? Então, olha só, vamos encerrar essa parte aqui da guia de fórmulas, tá bom? Aqui é mais para você saber que existem essas funcionalidades, tá bom? Como eu falei para vocês, o Excel, ele é totalmente prático. Você tem que o quê? Treinar todas essas guias que estão aparecendo aí para vocês, saber o significado dos botões, para que eles servem, porque pode cair uma questão teórica na prova. Excel não é só prática, pode cair uma parte teórica também para vocês, tá bom, galera? Olha só. Essa videoaula de agora está encerrando essa parte mais decoreba, de ambientação, do ambiente, de botões, né, de opções que aparecem nas barras de fórmulas. A partir da próxima aula agora, vai ser só a parte prática mesmo. Aquela prática que a gente viu na primeira aula é só uma introdução para você saber se virar em como digitar valores nas células. Agora não, vamos para a parte prática mesmo. Vamos aprender a utilizar fórmulas, funções no Excel. Beleza, galera? Agora que vem a parte prática, que é a mais cobrada em prova. Beleza? Continua aqui com a gente.